O Segredo de 1905. A mulher que escreveu a relatividade com Einstein. Você aprendeu a história errada. Desde os seus primeiros dias na escola, o sistema educacional e a cultura pop moldaram a sua percepção sobre o que significa ser um gênio. Fomos condicionados a repetir um único nome, uma marca que se tornou sinônimo de inteligência absoluta: Albert Einstein. Ele está em todo lugar. Nos livros didáticos como O Pai da Física Moderna, nos filmes como O Velho Excêntrico de Cabelos Desgrenhados e Língua para Fora, nas paredes das universidades como o símbolo do triunfo do intelecto humano solitário. Mas toda narrativa que parece simples demais, que nos apresenta um herói sem falhas ou sem auxílio, costuma esconder uma verdade muito mais complexa e muitas vezes cruel. E se eu te dissesse que, por trás da relatividade geral e do efeito fotoelétrico, existiu uma mente cujas contribuições foram sistematicamente apagadas dos anais da ciência? Estamos falando de uma mulher que pensava matemática avançada, numa época em que o acesso feminino ao conhecimento era visto como uma ameaça à ordem social. Uma mulher que foi a âncora intelectual de Einstein durante seus anos mais produtivos. O nome dela era Mileva Marić. Mas por que você não conhece esse nome? Porque a história, que guarda detalhes triviais sobre a vida de tantos homens, decidiu que Mileva deveria ser apenas uma sombra, uma nota de rodapé sobre uma esposa difícil. Hoje, nós vamos além da superfície. Vamos investigar como o sistema acadêmico do século XX foi projetado não apenas para promover gênios, mas para selecionar quem tinha o direito de ser chamado de autor. Porque a história não apaga pessoas por acidente. Ela apaga quem desafia o status quo e quem não se encaixa na narrativa do grande homem. Prepare-se para conhecer a verdade que a ciência tentou enterrar sob camadas de silêncio e conveniência. A Europa das Sombras e o Império Austro-Húngaro. As origens de Mileva e a barreira de gênero. Para entender Mileva, precisamos entender o mundo que tentou impedi-la de existir. Ela nasceu em 1875, em Titel, uma pequena cidade no que era então o Império Austro-Húngaro. Imagine uma sociedade onde o destino de uma mulher estava selado antes mesmo de seu nascimento. O lar, a maternidade, o silêncio. Mas Mileva era diferente. Desde cedo, ela carregava duas marcas que a separavam dos demais. A primeira era a física, uma luxação congênita no quadril que a fazia mancar levemente, uma imperfeição que, naquela época, muitas vezes condenava uma mulher ao isolamento social ou ao rótulo de não casável. A segunda marca, porém, era invisível e muito mais perigosa para as estruturas da época, uma inteligência matemática que beirava a precocidade. Enquanto suas contemporâneas eram instruídas nas chamadas artes femininas, Mileva mergulhava em equações que desafiavam até seus professores. Seu pai, Miloš Marić, era um homem de visão incomum. Ele percebeu que a filha possuía um dom que não poderia ser contido pelos limites da província. Ele moveu montanhas, usou sua influência e obteve permissões especiais para que ela pudesse frequentar escolas masculinas. Mileva era frequentemente a única menina em salas repletas de rapazes que a olhavam com desconfiança. Ela aprendeu cedo que, para ser aceita, ela não precisava ser apenas boa. Ela precisava ser impecável. Ela precisava ser inquestionável. Essa jornada a levou ao Instituto Politécnico de Zurique em 1896. Naquele ano, ela era a quinta mulher a entrar na seção ZK, o Departamento de Matemática e Física. Zurique era um dos poucos lugares na Europa onde as mulheres podiam, teoricamente, estudar ciência em nível superior. Mas a permissão legal não significava aceitação social. Mileva vivia em um ambiente de hostilidade velada. Foi nesse clima de pressão extrema e solidão intelectual que seus olhos cruzaram com os de um jovem estudante, um ano mais novo que ela, também deslocado, mas por razões diferentes. Albert Einstein. O encontro de duas mentes,
Análise da dinâmica do casal e das primeiras pesquisas Albert e Mileva não se apaixonaram apenas por atração física. Eles se apaixonaram por mentes que falavam a mesma língua. Albert era intuitivo, rebelde e frequentemente desorganizado em sua abordagem acadêmica. Ele odiava a rigidez das aulas e muitas vezes matava as palestras para estudar por conta própria. Mileva, por outro lado, era o oposto complementar. Ela era metódica, profunda e possuía um rigor matemático que Albert, em muitos momentos de sua carreira inicial, admitiu não ter. Eles se tornaram inseparáveis. Enquanto o resto da turma saía para beber ou socializar, eles estavam trancados em pensões ou bibliotecas, cercados por pilhas de papéis e livros de Maxwell, Hertz e Helmholtz. É aqui que a história começa a divergir da versão oficial. A narrativa tradicional diz que Albert estudava e Mileva apenas estava lá. No entanto, as cartas trocadas entre eles nesse período revelam uma realidade científica compartilhada. Albert escrevia frases constantes como: "Estou tão ansioso para retomar nosso trabalho sobre o movimento relativo." Ele não dizia "meu trabalho." Ele usava o plural. Precisamos falar sobre a natureza da colaboração. Na física teórica, a ideia é apenas metade da batalha. A outra metade é a prova matemática que sustenta essa ideia. Muitos historiadores e físicos que analisaram as competências de ambos sugerem que Mileva era a responsável por dar corpo matemático às intuições de Albert. Ela era a verificadora, a estruturadora. Quando Einstein estava preso em um beco sem saída lógico, era Mileva quem o trazia de volta através do cálculo rigoroso. Eles eram uma boêmia física, um casal de párias que acreditava que poderia revolucionar o mundo sozinhos. Mas o mundo tinha outros planos para o que aconteceria quando essa colaboração desse frutos. O ano miraculoso e o apagamento. O ponto central: 1905 e a exclusão do nome de Mileva. O peso da maternidade e o sacrifício. Nesta parte, exploramos o nascimento de Liesl, a primeira filha do casal, que nasceu fora do casamento. Discutimos como o sistema puniu Mileva por isso, forçando-a a se afastar dos exames finais, enquanto Albert seguia sua carreira no escritório de patentes em Berna. O contraste entre o homem que pode falhar e continuar e a mulher que, ao cometer um erro social, é descartada. Os artigos de 1905, a análise profunda dos 4 artigos que mudaram o mundo. Entramos no detalhe da teoria do efeito fotoelétrico e da relatividade restrita. Citamos testemunhas da época, como o engenheiro soviético Abram Joffe, que afirmou ter visto os manuscritos originais assinados como Einstein-Marit. Por que o nome dela foi removido na versão final enviada para a revista Annalen der Physik? Foi uma decisão de Albert para garantir a publicação? Ou uma imposição editorial da época que não aceitava nomes femininos em física teórica? A vida em Berna. A rotina exaustiva de Mileva. Ela cuidava de 2 filhos, da casa, e ainda encontrava tempo à noite para ajudar Albert com os cálculos que o tornariam o homem mais famoso do planeta. Relatos de amigos que visitavam a casa e viam os 2 trabalhando juntos em uma mesa de jantar cheia de fraldas e fórmulas matemáticas. O declínio e o acordo do Nobel. O distanciamento. Como a fama transformou Albert e como ele começou a se envergonhar da esposa sérvia, que não era mais útil para sua imagem social em Berlim. A crueldade da lista de regras que ele impôs a ela. Você garantirá que minhas roupas estejam em ordem, que eu receba 3 refeições no meu quarto, mas não esperará nenhuma intimidade de minha parte. O Prêmio Nobel. O clímax financeiro da história. Em 1921, quando Einstein ganhou o Nobel, ele transferiu cada centavo do prêmio para Mileva. Se ela era apenas uma dona de casa, por que ele faria isso? Analisamos o acordo de divórcio que previa isso anos antes. Era o pagamento por uma dívida intelectual? Era o preço do seu silêncio? Epílogo e reparação.
Mileva morreu em 1948, em Zurique, esquecida por quase todos. Suas economias foram gastas no tratamento médico de seu filho Edward, que sofria de esquizofrenia. Enquanto Albert era enterrado como o maior ícone do século, Mileva foi deixada em um túmulo sem identificação por décadas. Hoje, resgatar Mileva não é sobre diminuir Einstein, mas sobre humanizar a ciência. É sobre entender que o progresso humano não é feito por super-homens isolados, mas por colaborações muitas vezes invisibilizadas pelo preconceito. Mileva Maric não foi uma vítima passiva. Ela foi uma cientista que lutou contra todas as probabilidades e cujas impressões digitais estão na estrutura do nosso entendimento do tempo e do espaço. Se essa jornada pela vida de Mileva Maric te fez questionar o que mais a história nos escondeu, então nossa missão aqui começou. O apagamento de mulheres na ciência não é apenas um erro do passado, é um alerta para o presente. Precisamos garantir que nenhuma outra mente brilhante seja silenciada por não se encaixar no perfil esperado. Inscreva-se no canal Mulheres Apagadas da História, ative o sino e compartilhe este documentário. Quanto mais pessoas conhecerem Mileva, mais difícil será para a história apagar as próximas. Curta, comente de onde está assistindo e compartilhe para que possamos ver até onde a voz da Mileva está chegando hoje. Nos vemos no próximo resgate histórico. Mileva. Presente.